Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre Bilar. Vamos conversar um pouco sobre os modelos da administração pública. Tá? Em um vídeo anterior discutimos um pouco sobre a burocracia e as organizações públicas, e agora a gente vai falar também um pouquinho mais sobre isso, haja vista que vamos tratar, né, dos modelos da administração pública. Tá? Então, classicamente, são três. Você tem o modelo patrimonialista, depois o modelo burocrático, né? E depois o modelo gerencial. Então, a administração pública patrimonialista, a administração pública burocrática e a administração pública gerencial são os três assuntos que nós trataremos hoje na nossa aula para os alunos da disciplina de administração pública do curso de bacharelado em administração da Unidade Acadêmica de Serra Talhada da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Aqui é o professor Alexandre Bilar e vamos em frente. Bom, primeiro vamos falar um pouco sobre a trajetória da administração pública. Um autor que eu gosto muito é o Matias Pereira, e ele dizia em seu livro Curso de Administração Pública, Foco nas Instituições e Ações Governamentais, ele dizia o seguinte: que a administração pública é o aparelho de Estado organizado com a função de executar serviços visando a satisfação das necessidades da população. Conceito que eu gosto muito. Em outros termos, nós podemos dizer que é um conjunto de atividades voltadas à execução de obras e serviços de interesse da coletividade. Então é para isso que existe a administração pública. Inclusive já discutimos isso em outros momentos, né? Em outras aulas. O interesse da coletividade, a satisfação das necessidades da população, para isso que existe a administração pública. Então, a partir do Estado moderno, surgiram aí três formas distintas de atuação, né? A patrimonialista, a burocrática e a gerencial, que nós vamos falar agora, porque ocorreram aí algumas reformas significativas no Estado moderno. A reforma burocrática, que ocorreu aí, iniciou no século XIX, foi naquele período de transição entre o Estado patrimonial para o burocrático weberiano, e depois você teve a reforma da gestão pública, foi justamente a transição do modelo burocrático para o gerencial. Tá? Então, são reformas relativamente recentes. Nós estamos falando aí do final do século XIX, início do século XX para cá. Né? Nós que estamos agora no século XXI, então não faz tanto tempo assim. Inicialmente, vamos falar sobre a administração pública patrimonialista. Tá? Então, lá no Estado absoluto, né, a administração podia ser patrimonial, ou seja, não havia necessidade de separação entre o patrimônio do monarca, né, e o patrimônio público, era uma coisa só. O patrimônio do monarca e o patrimônio público significavam a mesma coisa, não havia uma separação. Então, nesse modelo, o Estado ia atuar como uma extensão do poder do monarca. E os servidores públicos eram nobres, eles tinham status da nobreza real. Isso na administração pública patrimonialista, lá no Estado absoluto. Tá? Os cargos, as recompensas, né? Isso ocorriam a bel prazer lá do monarca, o que obviamente gerava nepotismo, corrupção, né? E controle total dos órgãos públicos por parte dos soberanos. Obviamente que esse modelo, né, a gente nem precisa discutir aqui, era um modelo que precisava ser revisto, e nesse momento surgiu aí, na metade do século XIX, um outro modelo de gestão pública, né, com os propósitos aí de combater a corrupção e o nepotismo, que foi o modelo burocrático, né? Depois aí a teoria da burocracia, né, em especial do Max Weber, cujos princípios discutimos na nossa aula anterior,
profissionalização, hierarquia funcional, pessoalidade, legalidade, né? Surgiu no intuito de melhorar essa situação, né? Em forte oposição ao modelo da administração pública patrimonialista. E no início do século XX, né, o Max Weber morreu aí em 1920, né, mas sua obra só veio ser traduzida do alemão para o inglês e para outros idiomas algum tempinho depois, né, próximo aí uma ou duas décadas depois, perto aí de 1940, né, mas o modelo burocrático foi bem aceito, e ele era baseado nesses princípios, na profissionalização, na carreira pública, na hierarquia funcional, no formalismo, na impessoalidade e na legalidade. O princípio da legalidade, inclusive, até hoje, predomina e consta na Constituição, né, como um dos princípios da administração pública. Então, o modelo de administração pública burocrática, ele tinha um rígido controle dos processos e do ingresso à carreira pública em si, né? Havia regras de admissão, regras para compras, regras lá de como controlar, tudo bem claro, tudo por escrito, né? O intuito era evitar os abusos, a ineficiência e a incapacidade, que eram comuns ao modelo anterior, e a base era a racionalidade técnica, né? Uma racionalidade absoluta, e tudo só poderia ser feito, né, através aí da técnica. Então era um modelo rígido, era um modelo centralizador, com grande rigor técnico, obviamente. Tá? Então esse era o modelo da administração pública burocrática. Só que esse modelo, né, começou a apresentar problemas com o desenvolvimento da sociedade em si, e surgiu então a administração pública gerencial, né? E aqui muitos países adotam. Nós estamos hoje, né, nesse modelo de administração pública gerencial, onde houve uma redefinição do papel do Estado, né, e algumas das funções foram até transferidas para o setor privado, né, com a reforma do Estado. Aqui no Brasil, essa reforma nos anos 90. Né, a transparência passou a assumir aí um lugar de destaque. Tá? A descentralização, que a gente conversou um pouquinho sobre ela na última aula, não confundir com desconcentração, né? E o controle por resultados. Então, a administração pública por resultados passou a fazer parte. Metas, objetivos claros, transparência e outros instrumentos de gestão e passaram a fazer parte do dia a dia da administração pública. Este é o modelo da administração pública gerencial, onde há maior flexibilidade no processo, né, para o bom desempenho da gestão. O cidadão torna-se de fato um cliente dos serviços oferecidos, é o chamado cliente cidadão, tá? Não meramente um espectador nesse processo, mas alguém que tem capacidade crítica de reivindicar, né, de cobrar do Estado. Esse modelo ele é inspirado em práticas de organizações privadas, de empresas. Né? Então, houve aí uma transferência de instrumentos da gerência empresarial para o setor público. Isso vem ocorrendo ao longo das últimas décadas. Um exemplo claro disso é a incorporação por parte de órgãos públicos de indicadores de desempenho e de controle de resultados. Então, se você procurar órgãos públicos, de uma forma geral, né, empresas públicas, há, né, claramente metas e resultados a serem alcançados e indicadores. Você vê que há indicadores como, por exemplo, o balanço Scorecard, que é um conjunto de indicadores, né, do Norton e do Kaplan, proposto por esses autores já nos anos 90, e que vem sendo incorporado já há algum tempo por muitas empresas públicas, né, no setor elétrico, várias concessionárias de energia fazem uso, né, e outras empresas, né, estatais que fazem uso de modernos instrumentos, né, bancos públicos
e tem aí controle de desempenho de uma forma geral, para atingir metas, né? O estímulo à criatividade e à inovação, que ainda é um desafio para a gestão pública, né? O accountability também, que é a obrigação de prestar contas. Então, são coisas que passaram a fazer parte da chamada nova administração pública. Essa nova administração pública, ela tem como pressuposto aí a separação entre a esfera política e administrativa, por exemplo, né? E tem um enfoque mais gerencial, né? De cunho gerencial, voltado aí para o exemplo de organizações privadas, de empresas, né? Incorporação aí, obviamente, com as devidas adequações, porque uma coisa é uma organização com finalidade lucrativa, outra coisa é uma organização pública, né? São coisas, os propósitos são distintos, porém, é possível sim fazer uso de ferramentas de gestão, de instrumentos de gestão, como os que eu citei, né? O balanço scorecard, a administração por resultados, né? A contabilidade mesmo, tudo isso pode fazer parte e deve da gestão pública, a bem daquele propósito inicial, que é de satisfazer aos usuários, né? Aos clientes cidadãos, com qualidade, com prestação de serviços adequada, né? Porque é o dinheiro público que está alimentando todo esse processo. Tá? A questão da participação, né, da democracia participativa também, né, o controle social nas políticas públicas, tá? Essas políticas sendo elaboradas cada vez mais de forma participativa, através de escutas da população, né, orçamento participativo, que é usado hoje em muitos locais aqui no Brasil, muitas cidades, onde a população ela participa, ela estabelece suas prioridades, ela é ouvida de fato, né? Ela influencia. E isso é o correto, que a população faça parte da construção, da execução e do controle, né? Das políticas públicas. Esse é o chamado controle social, que é necessário para que as coisas funcionem bem, de uma forma transparente, né? E um termo que é muito comum hoje em dia, né? Inclusive minha tese de doutorado trabalhou isso, que é a questão da governança. Tá? A governança, o autor que nós ofertamos aí para vocês o livro, o Coelho, né? Ele conceitua a governança como um termo de origem relativamente recente que busca explicar aí as complexas relações entre o Estado e a sociedade. E a governança é justamente isso, ela se relaciona com a chamada cogestão, ou seja, a gestão não é só de a gestão é de muitas pessoas, né? Existem parceiros na gestão, a sociedade faz parte da gestão, o Estado, a sociedade, né? A questão da descentralização, tá? Das decisões também, então são características que se relacionam à governança. Quando você ouvir falar em governança, tem que ter cogestão, tem que ter descentralização, tem que ter participação da sociedade, senão não é governança. Tá? Então, é importante que a administração pública gerencial, né, de fato, incorpore instrumentos modernos de gestão face às mudanças que temos em nosso tempo e muitas que virão. Né? E que os nossos governantes se profissionalizem e adquiram aí, né? Estamos aí na era do conhecimento, né? É importante que haja aí o predomínio aí da técnica, né? Do conhecimento, da ciência, né? E a administração é uma ciência, tá? E aí é que entra a nossa contribuição para aperfeiçoar a gestão das organizações públicas, tá? Então, houve uma evolução da administração pública, passamos pelo modelo patrimonial, depois pelo modelo burocrático e atualmente estamos no modelo gerencial. Não significa que o modelo burocrático, né, e suas contribuições foram descartadas, não. Foram aprimoradas, né, para conseguir atender as demandas da sociedade. Em um vídeo anterior eu mencionei que burocracia sempre existirá, mas ela precisa dar as condições para que o Estado
alcance os seus propósitos, em especial o propósito de atender adequadamente a sociedade, né? O propósito de executar serviços com economicidade, com eficiência, com eficácia, com efetividade, a bem da coletividade, a bem da sociedade. Bom, então, espero que vocês tenham gostado um pouco dessa nossa rápida explanação sobre esses 3 modelos de administração pública, tá? O patrimonial burocrático e o gerencial. Tá? E até a próxima conversa, até a próxima videoaula. Um forte abraço a todas e todos.